Vamos falar um pouquinho mais sobre a lei de Coulomb. A equação da lei de Coulomb representa o módulo do vetor força. Então, esta equação que nós estamos trabalhando da lei de Coulomb, ela não dá a direção e o sentido do vetor. Ela dá a intensidade desta interação elétrica entre objetos carregados. Dessa forma, todos os números que nós utilizamos para calcular a intensidade desse vetor, eles devem ser os valores absolutos desses números. O que eu quero dizer? Nós vamos utilizar o valor da carga 1, da carga 2, da distância, todos valores todos em módulos, né? Todos em valores absolutos. Para nós sabermos qual é a direção e o sentido dos vetores, nós vamos ter que saber aonde estão as cargas, ou seja, suas posições, e quais os sinais dessas cargas. Quando a gente sabe isso, tem essas informações, bom, então aqui eu tenho um objeto com carga Q1, outro objeto com carga Q2, numa certa distância e nessa posição. A partir daí eu posso, com estes números, calcular a intensidade do vetor força, com a equação de Coulomb, e utilizar as informações de que a força está na direção que liga os dois objetos e no sentido dado de acordo com os sinais das cargas, para saber aonde fica o vetor força elétrica. Então, nós sempre teremos que usar essas informações para determinar o vetor força. Agora, o que acontece quando nós temos mais de dois objetos? Aqui nós estamos falando de objetos, sempre dois objetos impares para analisar a interação elétrica entre eles. Mas se nós tivermos 3, 4, 5, N objetos interagindo eletricamente, ou seja, todos estão carregados e interagem via força elétrica. Como a gente obtém a força resultante sobre um dos objetos? Bom, a força elétrica obedece ao que é chamado de princípio da superposição. O que é o princípio da superposição? O que diz que o resultado final, ou seja, a força total sobre o objeto, é a soma das forças individuais. Ou seja, cada objeto individualmente realiza uma força sobre o objeto que nós estamos ali querendo determinar a força resultante. Eu obtenho esses valores das forças e a partir disso eu obtenho a força resultante por soma. Soma vetorial. Afinal das contas, a força é uma grandeza vetorial. Então, a gente, por exemplo aqui, eu quero determinar a força elétrica total resultante sobre este objeto de carga Q1. Ele está sujeito à interação elétrica de dois objetos, um com carga Q2 positiva e um de carga Q3 negativa. Tá? Eu representei aqui os positivos da carga Q1 e Q2 e os negativos da carga Q3. Como eu determino a força sobre o objeto de carga Q1? Eu primeiro ignoro a existência do objeto Q3, que tem carga Q3, olho só para esses dois, olho as cargas, a distância para saber quanto vale o vetor força, vejo a direção que a força está e determino o vetor força, que o objeto 2 faz sobre 1. Depois eu ignoro a existência do objeto com carga Q2, olho só para o carga Q1 e Q3, vejo a direção entre eles para determinar o sentido, né, a direção e o sentido do vetor. Vejam que aqui o vetor aponta nesta direção porque a carga Q3 é negativa, enquanto a carga Q1 é positiva. Com os dois vetores, força que o objeto 2 faz sobre o 1 e força que o objeto 3 faz sobre o 1, eu posso agora determinar qual é o vetor resultante, dado, né, a soma destes dois vetores. É muito importante quando a gente está trabalhando com esse tipo de problema, de usar essas representações gráficas. Elas nos auxiliam bastante na determinação das direções, do sentido dos vetores e da soma vetorial. É claro que nós precisaremos, para fazer soma vetorial, de escolher um referencial, né? Escolher a direção de eixo x, eixo y, para saber quais são as componentes x e y de cada um dos vetores
e poder assim fazer a soma dos vetores. Então, trabalhar com referenciais, né, uma escolha adequada de referencial, aquela que me simplifica o trabalho de fazer soma, e nós vamos ter que utilizar isso bastante aqui nessa parte aí da nossa Física 3. Para finalizar, eu queria dizer assim, isso que nós estamos falando, né, é para determinar a força ou a interação entre objetos pequenos. E o que quer dizer um objeto pequeno? Que o tamanho dele é muito menor que a distância que separa um objeto do outro. Ou seja, são objetos que as suas dimensões são muito menores que as distâncias que os separam. Isso porque a lei de Coulomb ela tem essa limitação. Quando eu vou trabalhar com objetos grandes, macroscópicos, que a sua dimensão influencia ali na distribuição das cargas, etc., a lei de Coulomb acaba tendo que ser usada de outras formas, né? Então, para isso a gente desenvolve outros mecanismos, outras formas de calcular, como o conceito de campo elétrico. Nós vamos introduzir o conceito de campo elétrico para trabalhar com objetos mais complexos, mas isso fica para a próxima aula.